fator que talvez mais importante para explicar por que o Brasil está indo bem nos ratings, acho que tem dois fatores fundamentais. Um é o político, eu vou falar mais disso depois, mas, claro, vocês moram aqui, leem o jornal aqui, com casos de corrupção e demais. Claramente é um problema que o Brasil tem, mas não é um problema que só o Brasil tem. Então, quando a gente olha isso desde fora, na verdade, o fato de o Brasil ter uma democracia tão consolidada, com níveis de transparência muito amplos, e esse é um fator muito importante para nós, com transição de um partido político ao outro, bem diferente na área ideológica, sem mudanças fundamentais na direção, na orientação da política macroeconômica, é fundamental. Esse é um fator muito positivo. Eu vou dizer para nós que a estabilidade política do Brasil é um dos fatores, talvez, em que o Brasil compara melhor com a maior parte das economias emergentes do mundo. Particularmente quando a gente fala dos BRICS, que é um conceito com bom marketing nos mercados internacionais. Na verdade, quando a gente compara o Brasil com esses outros 3 países, o Brasil está muito melhor posicionado desse ponto de vista político. Isso não quer dizer que a situação política aqui seja perfeita, não é, mas comparado com a China, não é nenhuma democracia. A transição desse governo da China para uma democracia, ninguém sabe como é que pode ser. A Rússia é uma democracia bem concentrada, com níveis de poder totalmente concentrados, sem transparência. A Índia é uma sociedade muito complexa, com diferenças de etnias, não sei se essa palavra em português, de raça, que levam a problemas políticos muito fortes. Então, essa vantagem do Brasil no âmbito político é fundamental. Uma das coisas que nós olhamos é qual é o risco de ter uma mudança na orientação da política econômica que molde as regras do jogo nesses países. E nós achamos que o Brasil está bem preparado para isso. Tem as fraquezas na comparação e quando a gente olha o Brasil. A principal delas tem que, como eu disse antes, está relacionada à parte fiscal. Nossa dívida é relativamente alta, perto de 45% do PIB em termos líquidos, mas a estrutura da dívida ainda não compara bem. O governo do Brasil precisa rolar perto de 23% dos seus vencimentos de capital e interesse nos próximos 12 meses. Isso é muito alto, não tem outro país na comparação de ratings altos que tenha essa necessidade de rolagem permanente, que é um risco constante de estar bem no relacionamento com o mercado para não ter problemas de rolagem. O outro fator fundamental, que é uma fraqueza, eu vou falar também disso depois, e relacionado com essa questão de que o Brasil é estável, mas não é dinâmico, a economia do Brasil não é dinâmica, e é talvez um fator que fica bem marcado na comparação, eu vou mostrar, é o nível de investimento da economia. O nível de investimento é muito fraco, perto de 20% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, na China é 50% do PIB, e na Índia é 35%, no Peru é perto de 28%, 30%. Então, esse fator é fundamental daqui para frente. Se a gente pegar o ano de 2011, vejam vocês aí que o mercado de capitais em relação ao mercado de crédito representa aí alguma coisa um pouco mais do que 5%, 6% do total. Então, o mercado de capitais, ele realmente ainda tem um longo espaço para crescer na economia brasileira e, de acordo com o que foi colocado pelo nosso palestrante anterior, o Sebastião, aqui a questão da evolução do mercado de capitais é certamente um aspecto importante para permitir o aumento da taxa de investimento, da taxa de crescimento da economia brasileira. Daí então vem a discussão na economia brasileira sobre a questão a importância, né, do crédito subsidiado. Vejam que o crédito direcionado, né, que tem taxas subsidiadas, conforme eu mostrei antes, aí representa 36% do total do crédito concedido. Isso, claro, que põe uma pressão sobre as finanças públicas também, e também é um limitador. Há aquela discussão de que a Selic poderia ser mais baixa se nós não tivéssemos tanto juros subsidiado. Por outro lado, fica também a preocupação como é que alguns setores poderiam se manter com as altas taxas de juros que temos no Brasil.
mercado secundário de títulos privados seria importante. Vejam, quando uma empresa emite um título de longo prazo, né? A empresa quer fugir do crédito bancário, então ela emite um título, uma debênture de longo prazo para ser colocada no mercado. Bem, na medida em que a empresa, digamos, emite uma debênture de 5 ou até de 10 anos, que no Brasil não é comum, né? Normalmente vai até uns 5 anos as emissões no Brasil, mas vamos imaginar que a gente fosse evoluir para o lançamento de um título de prazo ainda maiores. Bem, é claro que o investidor, ao comprar esse título, ele vai pensar 2 vezes, porque ele pode comprar títulos do governo que rendem a taxa Selic com liquidez diária, né, e podem transformar aquela aplicação financeira em dinheiro a qualquer momento. Se eu for comprar uma debênture, muitas vezes eu vou casar com aquele papel pelos 5, 7, 8, 10 anos restantes. Então, é claro que os investidores sempre vão pensar 2 vezes. Né? Na medida em que a gente tivesse um mercado secundário de títulos, haveria liquidez para esses papéis. Ou seja, alguém que quisesse comprar um papel de longo prazo, ele sempre saberia que no momento que ele precisa de liquidez, ele vai ao mercado e é possível transformar rapidamente aquele papel de prazo mais longo em dinheiro, como ocorre no mercado de ações. Não é mesmo? O que é o mercado de ações? Na verdade, uma ação pode ser comparada a um título perpétuo, não tem data de vencimento. No entanto, como tem a Bolsa de Valores, que tem uma alta negociabilidade e liquidez, as pessoas podem transformar rapidamente aquele investimento em dinheiro. Tá? Quer dizer, o que está faltando no Brasil também é um mercado secundário de títulos de dívida, de títulos privados de longo prazo. Isso certamente alavancaria muito a possibilidade das empresas emitirem título no mercado. A empresa emite o título, só vai resgatar no vencimento, mas o mercado negocia, os agentes negociam entre si esse mercado. Existem algumas iniciativas no Brasil, que eu não posso me alongar aqui, no sentido de criar esse mercado secundário, mas, infelizmente, a gente tem andado muito devagar. Mas eu acredito que a infraestrutura se desenvolve a partir de 3 condições. A primeira, você ter demanda para a infraestrutura. Isso ocorre, de um lado, via crescimento econômico, ou, no nosso caso, que também tem o crescimento econômico, pelos gargalos, fruto de muitos anos com investimentos abaixo da necessidade da sociedade brasileira. Então, esses 2 temas ocorrem no caso brasileiro. Um segundo tema que estimula ou atrasa a infraestrutura é o tema do financiamento. Eu acho que a gente melhorou muito em financiamento, o João Emílio acabou de demonstrar isso, mas nós temos ainda que evoluir, porque nós temos praticamente, para investimento em infraestrutura, investimento de longo prazo, praticamente só o BNDES como um financiador desses investimentos que crescem muito fortemente. E, finalmente, quer dizer, aquilo que determina, de fato, pela conjunção de demanda e de financiamento, é o ambiente institucional. Quer dizer, quem está investindo em infraestrutura está investindo, está quase casando com um projeto por 20, 30, 50 anos. Então, o ambiente institucional é algo muito importante e talvez dos 3 temas que eu coloquei, esse seja aquele onde a gente tem que evoluir mais do que os outros. Né? Então, a BD fez um trabalho muito grande, olhando um pouco da infraestrutura para os próximos 15 anos, e desse trabalho, nos últimos 5, nós evoluímos bastante. Nós investimos aqui na infraestrutura, olhando a infraestrutura como a indústria de petróleo e gás, a indústria de transporte e logística, energia elétrica, telecomunicações e saneamento. Nós investimos entre 2006 e 2010 582 bilhões de reais. O que nós estamos imaginando vai acontecer nos próximos 5, a partir do ano passado, é um investimento na casa de 922 bilhões de reais por quinquênio. Isso significa a gente sair de uma velocidade de 120 bilhões de reais por ano, ou 10 bilhões por mês, e para uma velocidade de 200 bilhões de reais por ano. Então, há uma evolução importante, cerca de 60% de crescimento é o que nós vamos estar vivendo nesses anos. Evidentemente, nós temos aí gargalos que são percebidos pela sociedade muito claramente. Mas aqui é só importante sacar, subindo praticamente nessa média está a indústria de petróleo e gás, apesar do próprio pré-sal, mas a indústria de transporte e logística crescendo à razão de 81% contra um crescimento médio de 58% do investimento
infra como um todo. A energia elétrica crescendo 42%, esse é o setor que está mais confortável, do ponto de vista de infraestrutura, nesse momento, com sobras, eu vou falar sobre isso. E a parte de saneamento básico talvez seja um dos, junto com a questão de logística, um dos maiores gargalos brasileiros, até porque nós não temos nem o serviço de água potável universalizado e praticamente metade do serviço de coleta de esgotos é o que é disponível para a sua população. Significa que a outra metade não é. Isso, sem dúvida nenhuma, é um problema. É importante destacar também que nesse quinquênio nós temos aí os super eventos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, que também tem uma demanda, notadamente no tema de mobilidade urbana, além das instalações esportivas, né? Existe uma incompatibilidade hoje entre o Brasil, que em 2011 provavelmente ocupará a 6ª posição no ranking mundial de países, passando a Inglaterra, com um PIB aproximadamente de 2,5 trilhões de dólares. Esse relatório, que é feito pelo World Economic Forum, no qual o Wilson mencionou, coloca o Brasil entre diversas categorias que são feitas, né, tanto do índice global de competitividade, ele tira vários subíndices, e um deles é só a qualidade da infraestrutura. O Brasil estava na posição 84 em 2010 e passou para a posição 104. Como o Wilson colocou, 142 países. Países provavelmente que nós não sabemos pronunciar o nome de todos eles que nos antecedem. Então existe uma absoluta e clara contradição que tem que ser resolvida, que é o que temos que resolver, entre o que o Brasil se propõe a ser e ocupa hoje já uma posição de destaque no mundo, como a 6ª maior economia, e posições que são colocadas por trabalhos sérios feitos como esse do World Economic Forum e do próprio Banco Mundial, que tem um trabalho similar a esse, e que coloca na mesma perspectiva uma diferença muito grande, né? Na hora que você desce nesses índices e é um pouco mais detalhista sobre o que compõe o índice de qualidade de infraestrutura, você chega em situações como a portuária, que não conseguimos chegar no 142, como o Wilson colocou, de um desses itens, mas nós passamos de 123 para 130. Rodovias saiu de 105, foi para 118. Aeroportos saiu de 93, foi para 122. Isso tudo de 2010 com relação a 2011. Aí a pergunta é, mas então o que acontece? Porque isso, o final disso é uma parede, né? Nós não vamos conseguir continuar crescendo e não tendo essa qualidade de infraestrutura. E a pergunta é, mas por que é importante qualidade de infraestrutura? Não é por acaso que das 10 primeiras posições dos países como Singapura, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, caiu, aliás, também agora no último ano, mas a Alemanha, de que existe uma correlação muito grande, muito forte, quase que 1 para 1, entre a competitividade global desse país e a sua qualidade de infraestrutura. A China hoje em dia investe de 45% a 48%. A Índia, 32% a 36%. A América Latina como um todo, de 22% a 25%. E o Brasil, 17%. De novo, isso é absolutamente incompatível, não é nem médio prazo, é no curto prazo, com o crescimento que o país está tendo. Porque quando se investe em infraestrutura, uma parcela que nós não podemos esquecer, que é o que o Brasil tem investido historicamente, começou com 2,5%, subiu para 3%, 4%. 3%, 4% de investimento em infraestrutura nada mais é do que a reposição da depreciação. Naturalmente, os ativos se depreciam e o investimento de 3% a 4% nada mais está fazendo do que manter os ativos existentes. Se nós quisermos de fato crescer e tornarmos competitivos e mudarmos a infraestrutura desse país, nós precisamos estar investindo hoje já, no mínimo, de 10% a 12% só em infraestrutura, para poder chegar nos países, na qualidade que esses países já estão hoje em dia. Para chegar aonde esses países estarão em 2020, nós precisamos investir uma quantidade ainda maior do que essa.